O ano que está quase a terminar foi fértil em eleições. Das legislativas saiu uma mudança de poder, António Costa saiu rumo à Europa e Montenegro recuperou o poder para o centro-direita. Até o CDS ressuscitou, mas os nossos olhos têm estado permanentemente no lado mais à direita do Parlamento. O Chega passou a ocupar muitas cadeiras e deixou os partidos tradicionais sem saberem exatamente como lidar com 50 deputados, com regras muito próprias. O Pedro Pinto é o grande líder destes 50 novos deputados, está comigo hoje no Facto Político. Pedro Pinto, bem-vindo à SIC Notícias. O Chega tem feito a sua carreira na política portuguesa com algumas bandeiras que são facilmente identificáveis. Uma delas é a redução do número de deputados na Assembleia da República, mas a verdade é que não se importa que o país tenha mais 274 juntas de freguesia, o que significa mais 274 presidentes de junta, 274 vice-presidentes, 274 tesoureiros, e nem vou fazer as contas a todos os cargos que estão associados à gestão das juntas de freguesia. Afinal, o Chega acha que são ou não precisos mais ou menos políticos? Olá, bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, Diogo, agradecer o convite e cumprimentar todos os nossos telespectadores. Bom, dizer uma coisa muito simples, ainda bem que fez essa pergunta, porque convém nós repormos a verdade dos factos, estamos no facto político, e dizer que o Chega é contra claramente, o aumento dos políticos em Portugal. O que aconteceu com as juntas de freguesia foi uma coisa muito simples. Houve um processo feito com centenas de juntas de freguesia, não apenas essas, mas muito mais, que pediram para a sua desagregação. Nós temos sempre o fator que queremos que as pessoas, de ouvir a população. Se a população é a favor da desagregação, os partidos políticos têm que ouvir a população e explicar porquê. Portanto, não é uma questão de princípio, é o que é mais ou menos popular. Não é uma questão de popularidade. Não é isso. É uma questão de lógica e de consciência. Existem, por exemplo, juntas de freguesia em Portugal, funcionam três juntas urbanas no mesmo edifício. Isso não faz sentido haver essas três juntas de freguesia. Ou seja, o Chega vai apresentar durante este ano, 2025, uma reforma eleitoral e uma reforma também das juntas de freguesia. Porque isto tem que acontecer. Não pode haver tantos cargos políticos. Nós ficamos chocados quando ainda esta semana o Governo apresenta um secretário-geral, agora para o Governo, que vai ganhar 15 mil euros por mês. Isto é importante que se diga às pessoas, 15 mil euros por mês. Isto é um ordenado pornográfico. É isso que nós somos contra. O orçamento do Estado prevê mais ou menos 40 milhões por ano para remunerações de presidentes de junta. Pronto, agora, é um valor relevante também. Claro que é um valor relevante. Mas o Chega permite que este valor aumente. Não, o Chega absteve-se nas votações. O PS e o PSD é que permitiram que haja esse aumento. O Chega absteve-se. É importante que as pessoas digam isso. É completamente mas também não diferente. Votou contra, não é? A abstenção... Mas nós podíamos votar contra o nosso voto nesse momento, ao contrário do que sucede, por exemplo, com os 50 deputados, onde o nosso voto conta, quer para aprovar as leis, quer para não aprovar. Nesse momento, não. Nesse momento, juntou-se o PS e o PSD, como tem feito sempre o Bloco Central e como tem feito quando é para arranjar mais cargos políticos, quando é para arranjar mais políticos em Portugal, o PS e o PSD juntam-se, e foi isso que fizeram. O nosso voto foi a abstenção. Mas a verdade é que, a verdade é que para o ano vamos ter mais políticos em Portugal e o Chega lavou daí as suas mãos. Não, temos de dizer outra coisa. Graças ao Chega, houve outras centenas de juntas de freguesia que não cumpriram os critérios, que foram inviabilizadas. E foi graças ao Chega, porque os outros partidos, quer o PS, quer o PSD, estavam dispostos a ceder e nós não cedemos. E, portanto, o Chega, quando não cedeu a isso, inviabilizou mais uma série de... Nessa ideia de redução do número de políticos, era capaz de defender, por exemplo, a união de alguns municípios? Fala-se muito disso também. Eu creio que isto tem que ser visto caso a caso. Ao contrário da reforma que foi feita... É pouco popular, não é? Não é difícil de defender. É uma questão de sentir qual é o critério das populações. Porque cada pessoa que vive num concelho, e existem municípios muito pequenos... Eu vou-lhe dar um exemplo do município de Barrancos, que é um exemplo concreto, que tem 1000 e poucos eleitores. Digo às pessoas de Barrancos que se vão juntar com o município de Moura ou com o município de Mourão. As pessoas não querem. É a ideologia delas, é o tema delas, é a terra delas, aquele sentimento, o carinho que têm pela terra delas. Portanto, isso é uma coisa muito, muito mais abrangente. Mas o deputado também é o deputado deles, do que dizer, claro, dos seus municípios, dos seus distritos. Infelizmente, o Chega, com os 50 deputados que tem, que só não elegemos no distrito de Bragança, tem lutado muito pelos seus distritos. Se calhar somos o partido político, com esses 50 deputados, que mais falamos dos nossos distritos. Eu fui eleito pelo Algarve, tenho muito orgulho de ter sido eleito pelo Algarve, e se calhar, se não fosse o trabalho feito entre 2022 e 2024 por mim, como deputado do Chega, nem o PS nem o PSD falavam do Algarve, porque o Algarve continuava sempre esquecido. Agora não, agora toda a gente fala no Algarve, o Chega ganhou lá as eleições. E, portanto, como ganhou lá as eleições, toda a gente fala no Algarve. Mas eu dou outros exemplos. Dou o exemplo de Viana do Castelo, o Chega já conseguiu aprovar coisas sobre Viana do Castelo. O exemplo da Guarda, onde temos feito um enorme trabalho. De Porto Alegre, de Viseu, ou seja, de todo o país, onde os deputados do Chega têm feito um enorme trabalho. Vamos então continuar a ouvir o Chega defender o número da redução dos cargos políticos. Vai continuar. Apenas dos cargos políticos impopulares, digamos assim. Não é essa a questão.
tem que ser visto caso a caso. As coisas não podem ser feitas em Lisboa e com regra e esquadra. Não é assim. Não é assim que se faz política. Não é assim que se pode fazer política. O Chega também vê uma maneira diferente de fazer política e a maneira de fazer política é ouvir as populações. Há freguesias que não faz sentido serem desagregadas e há outras freguesias que não faz sentido estarem juntas. Aliás, estarem sós e deviam ser agregadas com outras freguesias. Quer dar algum exemplo? Quero dar um exemplo. Olha, por exemplo, Castelo de Vide. Castelo de Vide tem as três freguesias locais. Estamos a falar de Castelo de Vide, que é um concelho que tem 2.000 e poucos habitantes. E tem as 3 freguesias praticamente a trabalhar no mesmo edifício. Isso faz sentido 3 freguesias urbanas num concelho com 2.000 habitantes estarem 3 freguesias urbanas a trabalhar no mesmo município. Isto é um exemplo, mas podia dar variedíssimos exemplos. Vamos olhar para a Assembleia da República. Acha que Diogo Pacheco Amorim anda a dar boleia a todos os deputados do Chega? Não é essa a questão. Quiseram criar disso um facto político, quiseram fazer disso um facto extra normal, mas a grande verdade é esta. É que os outros vice-presidentes da Assembleia da República que não têm direito a motorista, nem a carro, ou que abdicaram do motorista e do carro, recebem ajudas de custo. E essas ajudas de custo, se calhar, são maiores do que recebe, por exemplo... Qual é que é o valor das ajudas de custo? Tem ideia? Não tenho ideia. Mas então como é que sabe que são maiores? Mas tenho ideia disto que lhe vou dizer. Tenho ideia que o Diogo Pacheco de Amorim não utilizou o carro para benefício próprio. Tenho ideia que aquelas horas que o motorista do Diogo Pacheco de Amorim foram feitas foi para o são 600 do Diogo Pacheco de Amorim. São 600 horas. Não foi para o bolso do Diogo Pacheco de Amorim. É importante... Mas consegue perceber como é que se gastam 600 horas apenas nos dias em que Pacheco Amorim está de folga? Olha, não foi só nos dias que o Pacheco de Amorim estava Só podem ser usadas estas 600 horas em fins de semana e feriados. E não só. São as horas extras. Por exemplo, o motorista tem o horário de sair às 5 da tarde. Se o Diogo Pacheco de Amorim estiver a trabalhar até mais tarde, essas horas entram aí também. Mas a informação que temos é que não é exatamente assim, porque os motoristas têm isenção de horário e, portanto, estas horas só podem ser usadas nos fins de semana e feriados. E vou dizer mais. Veja, na história recente dos vice-presidentes da Assembleia da República, quantos motoristas é que fizeram, ou seja, quantos vice-presidentes tiveram mais horas? Mas vamos comparar com os que estão em funções agora. Eu creio que Diogo Pacheco de Amorim é o 28º. E nunca houve nenhum escândalo, nunca mas consegue perceber como é que se gastam estas horas? Vêm falar... Diogo, vamos ser sérios. A grande verdade é esta. Falam do Diogo Pacheco de Amorim porque tentam agarrar alguma coisa ao Chega ou colar alguma coisa ao Chega. Mas como é que se gastaram estas horas? Conseguem explicar? Os deputados do Chega, felizmente, estão limpinhos, não têm nada por onde se agarrar. Mas não sabe como é que foram gastas estas horas? Tenta agarrar aqui, uns pormenores. Pedro Pinto, foram gastas como estas horas? Certamente apenas no caminho de casa para o trabalho e nas... Não, o Diogo Pacheco de Amorim foi representar o Presidente da Assembleia da República em diversos eventos, quer ao sábado, quer ao domingo, quer aos feriados. Foram 3 vezes, todas em Lisboa. Essas representações do PAR foram 3 vezes todas em Lisboa. Creio que não foram só em Lisboa, mas pronto, mas também não tenho aqui... A Assembleia da República diz-nos que foram 3 vezes apenas em Lisboa. Isso foi a Assembleia da República que disse, se calhar a Assembleia da República nem sempre diz toda a verdade, mas pronto, mas se assim tem esses dados, são dados que eu também não vou refutar, também não tenho dados agora concretos. Mas está confiante que estas 600 horas vão ser pagas ao motorista Diogo Pacheco de Amorim? Isso é um problema da Assembleia da República com o motorista Diogo Pacheco de Amorim, não é com o Chega. E, portanto, não tem novidades sobre este caso? Porque não sabemos como é que este caso aliás, está neste momento. Foi um caso que, eticamente, a notícia como saiu, eticamente não é correto. Falámos com o Diogo Pacheco de Amorim sobre isso, o Diogo Pacheco de Amorim garantiu-nos, e nós temos o Diogo como uma pessoa de bem, e garantimos que essas horas foram pedidas, porque foram realmente usadas, e eu acredito que tenham sido usadas. Quando é que Henrique Gouveia Melo deixou de ser um candidato à medida para o Chega a apoiar nas presidenciais? Bom, eu creio que Henrique Gouveia Melo não é essa a questão. Não. A questão não se pode pôr quando é que deixou. Eu creio que ele nunca foi o candidato do Chega. Agora, Henrique Gouveia Melo, para ser um dia candidato do Chega, teria que seguir uma linha, não pode seguir com aquelas declarações públicas que fez sobre a imigração, a dizer que imigra-se variedíssimas coisas, coitinhos dos imigrantes, aquela conversa do costume que costumam fazer. Portanto, isso aí já é contrair um pouco contra o programa eleitoral do Chega. É o discurso da imigração que faz o Chega afastar-se? É uma das coisas que faz o Chega afastar-se, mas não está aqui em questão o afastar-se ou não se afastar. Nós achamos que o Chega, como terceira força política, com 50 deputados, como o Diogo disse há pouco e muito bem, como uma força representada na Assembleia da República com bastante força, nós teremos que ter um candidato próprio. E, portanto, Henrique Gouveia Melo, se fosse o candidato do Chega, teria que ser um candidato do Chega. Não podia ser um candidato independente, a dizer não quero o apoio do Chega, ou não quero o apoio deste ou daquele. Não é isso. E falo de Henrique Gouveia Melo, falo de outros... E quem é que vai ser o candidato próprio? André Ventura, não é? Não sei. É uma das possibilidades. André Ventura é claramente uma forte possibilidade. É o Presidente do partido. Foi um excelente candidato em 2021. É um político reconhecido em todo o país. Se calhar o político com mais mediatismo e mais reconhecido no país todo. E certamente que poderá ser o candidato do Chega. Não confirmando nem desmentido. A Direção Nacional também já lhe deu o aval para... Mas há outras opções? Dentro do partido.
Eu creio que podem existir ou não outras opções, mas a opção mais viável e mais válida será André Ventura. E, portanto, não temo que se corra o risco em março de que o André Ventura seja uma espécie de Dona Constança? Não há festa nem festança? Ou não aparece a Dona Constança? Não, André Ventura, volto a dizer, nós quando temos um grande político em Portugal, esse grande político tem que estar exposto ao facto mediático, e André Ventura tem feito isso e tem estado assim com o mediatismo. Portanto, é um grande político, é um político reconhecido por toda a gente, quer se goste dele, quer não se goste dele, tem que reconhecer que é um grande político que vai mudar a vida política em Portugal desde o ano 2019. Eu ainda comentava agora na mesa de Natal que nunca se falava de política na altura do Natal e até não havia tantos programas de política como há em Portugal desde o ano 2019. E isso é graças ao Chega, é graças a André Ventura que vem mudar claramente o paradigma da política em Portugal. Diga-se bem ou mal, goste ou não se goste, foi ele que veio mudar a política em Portugal. Nem todas as conversas natalícias acabam bem quando se começa a falar de política. E qual é que é o objetivo do Chega para as autárquicas? Eleger presidentes de Câmara? O Chega tem sempre esse objetivo de eleger presidentes de Câmara, mas o grande objetivo, para já, é concorrermos ao máximo número de câmaras possíveis, se possível, concorrer a todas as câmaras. Foi esse o que o presidente do partido pediu às suas distritais e às suas direções regionais. Era concorrer a todas as câmaras municipais. Depois, o grande objetivo é elegermos o máximo de vereadores possível, se possível ganhar câmaras, e é possível que isso aconteça também, com o intuito do partido ficar representado em todo o país. Chega com 50 deputados, com deputados eleitos pelo país todo, é importante que tenha variação em todo o país, tenha representantes em todo o país, porque são aquelas pessoas que estão mais próximas da população. Nas últimas eleições, o Chega já teve um resultado expressivo, até porque era o primeiro ano que estava a concorrer, conseguiu eleger 19 vereadores, mas mais de um terço acabaram por se desvincular do partido pouco tempo depois. Já começou a afinar as regras do casting para conseguirem ter vereadores que meia dúzia de meses depois não percebam que afinal de contas não se encaixam bem no Chega? O não encaixar bem no Chega tem uma explicação. Quem vier para o Chega à procura de tachos, à procura de lugares, à procura de um protagonismo que não tem, estão no partido errado. E, portanto, aí nós não prendemos ninguém. Porque o protagonismo é só de André Ventura. Não, o protagonismo não é só de André Ventura, bem pelo contrário. André Ventura tem dito e tem provado. Olha, por exemplo, é por isso é que eu estou aqui e não está cá o André Ventura. Podia estar aqui o Presidente do Partido e convidaram-me como líder parlamentar. Portanto, o protagonismo não é só de André Ventura, ao contrário daquilo que querem passar. Agora, em relação aos vereadores, quem vier à procura de taxas, quem vier à procura só de lugares, quem vier à procura apenas de mudar a sua vida a nível pessoal, está no partido errado. O Chega não serve para isso. E foi por isso que estes vereadores se foram afastando, a grande maioria deles. Eu vou-lhe dar exemplos. Houve vereadores que passaram logo, foram logo corrompidos, entre aspas, por presidentes de Câmara, que disseram, tens aqui o teu lugar, ficas aqui com este lugar, aqui é o chefe de gabinete, ou isto, ou aquilo, e eles ficaram todos contentes e foram. Não contem com o Chega para isso. Vão voltar a pôr o Chega anúncios. O Chega não serviu para isso. Mas deixa-me dizer outra coisa. Voltar a pôr anúncios nos jornais para deixa-me dizer outra coisa que é importante, que é mais importante ainda do que isso que disse. É que fala-se muito nos vereadores do Chega que passaram independentes. Mas podemos falar dos do PS que passaram independentes, ou dos do PSD que passaram independentes. Olha, do PS, até na Câmara do Porto, houve vereadores do PS que passaram independentes. Isso não se fala. Do PSD, não foi um terço. Na Assembleia Municipal do Porto. Não foi um terço. Eles também tinham mais vereadores do que nós. Então se tivesse um terço deles a saírem... Bom, na Assembleia Municipal do Porto, quantos do PSD é que já passaram independentes? Veja. Olha, ele quer do PSD passar o vereador do PSD. Portanto, é normal. É normal. Nas próximas eleições autárquicas passa a ser também normal que o Chega todos os... Não, infelizmente é normal porque banalizou-se isso. Porque há pessoas que não ligam aos partidos políticos por onde foram eleitos e passaram a pensar que aquele lugar é deles. Aquele lugar não é deles. Aquele lugar é do partido político por onde foram eleitos. Porque no boletim de voto não estava lá a cara deles. No boletim de voto estava lá o símbolo do partido. E é isso que nós temos de defender. E eu acho que aí não é só o Chega, acho todos os partidos políticos, porque isto toca a todos, tirando ali ao PCP, mas este é um regime um bocadinho diferente dos partidos políticos normais. Acho que todos os partidos políticos têm que pensar nisto, têm que pensar qual é a solução para resolver este problema. Com esta colocação da segurança no centro do discurso político, sendo que o Chega está a perder eleitores para a Aliança Democrática? Não, a perder eleitores como? O Chega sempre teve a insegurança do país como um tema fundamental e o Chega continua a falar sobre isso e continuamos a apresentar propostas sobre isso. Aliás, deixe-me dizer que Luís Montenegro vem muito atrás das propostas do Chega, que este governo vem muito atrás das propostas do Chega. Isso para quê? Para fazer uma cópia, mas nunca se esqueça disso. É que a cópia é sempre pior que o original. Repare, Luís Montenegro fala das forças de segurança. Pergunto eu, o que é que ele já valorizou as forças de segurança em Portugal? As forças de segurança continuam a ser agredidas, as penas continuam a não aumentar. Continuam a ser agredidas diariamente. A senhora Ministra da Administração Interna não fala dos polícias que são agredidos.
o IGAI, assim que acontece alguma coisa com a polícia, levanta logo inquéritos, abre logo grandes inquéritos, grandes parangonas de jornais a dizer um polícia fez isto ou fez aquilo. Ou seja, os polícias continuam a ser maltratados. Luís Montenegro é igual a António Costa. Tiveram uma valorização salarial. Eu ouvi Luís Montenegro. Tiveram uma valorização salarial. Uma mínima. Se nós formos ver o que vai aumentar, o que vai aumentar os produtos agora a partir do dia 1 de janeiro, tudo aquilo que vai aumentar, essa valorização salarial não serve para nada. Mas deixe-me dizer isto. Nós estarmos a ouvir aquele discurso de Natal de Luís Montenegro ou estarmos a ouvir António Costa era perfeitamente igual. O discurso foi perfeitamente igual. Mas se diz que o Governo está a tentar copiar as ideias do Chega, merece no mínimo um elogio. Está a copiar mal. Porque as cópias, volto a dizer, as cópias são sempre piores que os originais. Porque o Chega não faria as coisas da maneira que este Governo está a fazer. Olha, por exemplo, no caso da saúde, fala-se muito... Repare bem, há um ano atrás, as notícias de há um ano atrás, com o Governo do Partido Socialista, era isto. Urgências fechadas, obstetrícias fechadas, os bebés que as mães viam ter os bebés não sabiam onde haviam nascer. Ainda ontem, houve mães que tiveram que percorrer 2 a 3 horas para arranjar um hospital para o seu bebê nascer. Ou seja, qual é a diferença entre o PS e o PSD? Nenhuma. Aliás, foi por isso que o PS sempre esteve no Orçamento de Estado e aprovou este Orçamento de Estado do PSD. É por isso que eles são iguais. Esta é que é a grande retórica. Depois vem dizer, mas nós temos as mesmas propostas que o Chega. Não tem nada. Eles fazem as coisas totalmente... É uma tentativa, depois com aquela propaganda capotada que este Governo gosta de fazer e que tem uma máquina de propaganda muito forte atrás deles, que querem fazer passar essa imagem. Esqueçam isso. As propostas do Chega são as propostas do Chega. As forças de segurança sabem quem é que está ao lado deles. Os médicos sabem quem é que está ao lado deles. Os professores. Toda a gente sabe. Os bombeiros. Toda a gente sabe quem é que está ao lado deles. E é isso que este Governo não tem conseguido resolver. O Chega, felizmente, tem apresentado propostas. Muitas são, infelizmente, recusadas também por este Governo. Mas depois vem apresentar a proposta como se fosse deles. As pessoas já não são enganadas com isso. Pedro Pinto, obrigado. Muito obrigado. Bom ano a todos. Bom ano. Obrigado.